Na realidade, começou quando eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, todos os meus colegas no colégio, eles ganham mesada, eu não ganho mesada, né? Eu gostaria de ganhar mesada. Aí meu pai olhou assim pra mim e falou, tá bom, você quer ganhar uma mesada, o que você vai fazer para ganhar a mesada? Eu, sabe aquela cara de interrogação, né? Aí ele falou assim, você tem 2 pernas, 2 braços, uma boa cabeça, enfim, o que você vai fazer aqui em casa? Aí eu falei, bom, eu vou varrer o quintal, cara. O quintal era grande pra caramba, minha casa era lá na Avenida Indianópolis, né? Aí, beleza, eu comecei realmente varrendo o quintal lá no final de semana para ganhar a minha mesada, para poder gastar minha mesada lá nos lanches lá da escola. Bom, enfim. Um dia eu olhei, meu pai tinha um Landau, e aí eu olhei o Landau, vi aquela camada de pó em cima, falei, tá sujo tudo. Peraí, vou varrer e vou lavar esse Landau. Aí lavei. Nessa meu pai desceu, né? Olhou assim pro carro, olhou assim para mim e falou assim, o que você fez? Deu um frio na espinha, né? Falei, fiz coisa errada. Fiz coisa errada, né? Aí eu falei para ele, eu lavei o teu carro, né? Ele falou, nossa, ficou muito bom, ficou melhor de onde eu levo e tal, e não sei o quê. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, a partir da semana que vem você já não mais varrer o quintal, você vai começar a cuidar do meu carro. Pronto, cara. Ali já era minha paixão, porque desde pequenininho eu sempre fui apaixonado por carros, né? Então eu pegava os Matchbox da vida. Sim. Né? Nossa, era sensacional aquilo. E eu sempre dava uma limpadinha, né? Porque eu não gostava. Quando alguém pegava no carrinho e ficava aquela gordura do dedo, eu já ficava invocado com aquilo. Eu falei, o quê, meu? De jeito nenhum, né? Deixa eu limpar isso aqui. E era aquelas flanelas, que era pano de algodão alaranjado, que vendia nos faróis, né? O pessoal vendia no farol. Então era com aquilo lá que eu limpava, era o que tinha na época, né? Você não falava em toalha de microfibra, não tinha isso daí. Eram realmente toalhas de algodão. Então, conclusão, a partir desse momento, aí eu comecei a trabalhar no carro do meu pai. E era grande aquele carro, né? Então, eu passava o domingo o dia inteiro, cara, até anoitecer, cuidando do carro do meu pai. Que legal. Que cor que era? Era um marrom metálico. Muito lindo. Assim, aquele marrom que quando batia assim o sol, ele ficava assim, claro. E quando ia para o escuro, parecia que o carro era uma cor preta, né? Era muito legal, era muito legal. Aquele teto de vinil, né? Lindo. Rapaz, aquilo dava trabalho, hein? Mesmo? Porque você não tinha todo o recurso, né? Hoje você tem um monte de acessórios que você consegue limpar bem a rugosidade do vinil. Naquela época não tinha, né? Você passava, quando você olhava de novo, falava, meu, parece que tá sujo o negócio. Aí ia de novo, até deixar em ordem. A partir dali, depois que uns 4, 5 meses, a minha mãe chegou e falou assim, né? Meu pai falou, só cuida do teu carro, não cuida do meu? E minha mãe na época tinha uma Maverick, né? A frota era boa na família, hein? Era frota era nervosa. Meu. Eu gostava muito da Ford na época, né? Aí comecei a cuidar no sábado do Maverick dela e no domingo do Landau. E aí foi passando o tempo, né? Aí chegou até numa festa de aniversário, o meu tio, que era engenheiro de voo da Varig, ele tinha um Opala, um 400. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Um verde metálico escuro, lindão, carro muito inteiro. E aí ele chegou pro meu pai e falou assim, mas onde você leva o carro para ficar assim? Toda festa de aniversário eu vejo que teu carro tá inteiro, né? Aí meu pai falou, olha, é o Cláudio que faz, né? No final de semana. Meu tio me puxou para um canto lá e falou assim, é o seguinte, ó. Já sei que sábado você cuida do carro da sua mãe, no domingo do seu pai. Na sexta-feira, depois do colégio, deixou bem claro, depois do colégio, vou falar para sua tia que já vai deixar tudo pronto lá para você, balde, mangueira e tudo mais. Logicamente não tinha esses acessórios que tem hoje, né? E você vai cuidar do meu carro. Pronto, aí a partir dali, todo santo final de semana. Sexta é o carro dele, do meu tio, sábado da minha mãe e domingo do meu pai. Olha que legal. E meu pai queria justamente no domingo, para segunda-feira o carro tá limpo, né? Para ir trabalhar com o carro, né? Legal. Então, aí conclusão, foi indo. Aí quando chegou no Natal, meu tio chegou e falou assim, ó, tá aqui. Ele me deu um catálogo da Sears que tinha uma seção de car care. Puta, que top. Cara, Sears era top. Era top. Tinha muita coisa, né? Tinha Craftsman que eles vendiam, né? Tinha, uma ferramenta muito 10 e tal. E aí ele deixou já com orelhinha, até dobradinho, né? Aí eu olhei o catálogo e falei, que presente de Natal esquisito, né? Me dá um catálogo em inglês. Acho que de repente ele quer que eu aprenda inglês, né? Aí eu fui, meu tio virou e falou, que você é tonto, mas olha lá, já deixei marcado. Aí eu abri onde estava marcado, nossa, aquilo brilhou, cara. Parecia que eu abri um baú de tesouro. Só produto de car care. Só. E assim, coisas maravilhosas, né? Aí eu cheguei para ele e falei, mas e aí? Ele falou, pode escolher um desses itens aqui que eu vou trazer para você, teu presente para você, de Natal. Pra quê, né, meu? Eu olhei, vi aquela cera maravilhosa, inclusive era a cera da Meguiar's. Eu falei, eu quero essa cera aqui. Custava coisa assim,
$3,99, porque lá no americano você sabe que é tudo ponto 99, né? E isso há muito tempo atrás. Aí, conclusão, ele viajou, e aí toda hora eu perguntava pra minha tia, ficava ligando, né? O tio já chegou? O tio já chegou? O tio já chegou, porque eu tava ansioso pra ver, né? Claro. Aí, conclusão, a minha tia chegou uma hora que se encheu, falou, vamos fazer o seguinte, eu ligo quando ele chegar. Eu falei, tá bom. Quase nada então eu tocava o telefone em casa e já perguntava pra minha mãe, é a tia que ligou, né? Aí, conclusão, aí quando realmente ele chegou, ela avisou mesmo, saí correndo, peguei minha bike, fui a milhão, eu morava 10 quarteirões de diferença, cheguei lá rapidez, acho que em 1 minuto, cara. Modo turbo, né? Porque afinal de contas eu estava super ansioso pra ver, né, o produto. Aí ele chegou e falou assim, ó, peraí que eu tô arrumando as malas, mas tá aqui, ó. Eu trouxe pra você essa cera, trouxe esse shampoo, que hoje você tem que falar que é detergente automotivo, você não pode mais falar que é shampoo, né? Sabia disso? Não. É, por causa da Anvisa. A Anvisa determinou que não pode falar mais shampoo automotivo, tem que falar detergente automotivo. Acho que é talvez pela confusão de pessoas usarem. Eu escutei comentário que teve gente que usou na cabeça porque estava escrito. É sério, shampoo. Pra dar um brilho. Se for com cera, então já sai onduladinho o negócio. Eu escutei isso e não acreditei também. Eu falei, não é possível uma pessoa ver o desenho de um carro. Hoje tá assim mesmo, é detergente automotivo. Não pode falar mais shampoo. Mas na época era shampoo, né? E aí ele falou, trouxe mais esses outros itens aqui. Só que aí eu cheguei e falei, mas tio, não vou ter grana pra pagar tudo isso aí. Eu falei, não, calma. Não precisa se preocupar com isso. Essa cera que você pediu, ela é sua de presente de Natal. E o restante eu vou te dar de presente de Natal, só que é o seguinte, qual que vai ser a regra? Primeiro você usa no meu carro, depois você usa no carro dos seus pais. Eram ciúmes. Farinha pouco, meu pirão primeiro, entendi. Garante o meu. Garante o meu. Então, a partir dali, então, realmente comecei a usar produtos, né? Nós estamos falando isso há 45 anos atrás, né? Então é tempo pra caramba. Então eu já comecei a usar realmente produtos diferenciados. Ele sempre trazia, porque ele sempre ia para os Estados Unidos, né? Que é a Varig, ou ele ia para o Japão ou ia para os Estados Unidos. A rota dele era essa, a rota internacional. Então ele sempre ia trazer alguma coisa. E aí, conclusão, falou, tio, tá acabando a tal cera, não sei o que. Trazia. E era diferenciado mesmo? Era assim. Era. Muito mais fácil a aplicação, o resultado, você sentia, né? Na época a gente falava muito do quê? Da Grand Prix, Carnu, que era o que a maioria usava. Eu usei um monte, né? Poucos sabiam que a Grand Prix ela era abrasiva, né? Por isso que ela tirava a oxidação da pintura. Né? Você vê uma pintura oxidada, você passava a Grand Prix, ficava lindo. Mas o que acontece? Por ela ser aquele cor-de-rosa, né? Meio alaranjado, não dava para perceber que estava arrancando a tinta, né? Tava tirando, porque ela é abrasiva. E aí, conclusão, mas deixava maravilhoso, deixava lindo os carros, a Grand Prix. Na né? época. Era o que tinha para Gastei muito braço. Estopa e... Ô, rapaz. Não é? Academia para quê? Era minha mãe sofria, viu? Mas é isso aí mesmo, tudo no braço teve. mesmo. E era estopa industrial, tinha que ser industrial, né? Que é a mais macia e tudo mais tal. E aí lá vinha com a flanelinha para dar o acabamento, né? Aquela laranjinha. A laranjinha. Tinha um monte lá no dentro. No caso era o algodão da minha mãe e a flanela. Nem já quero fiz ver. Muita barbaridade. Então, isso que eu ia falar, sua mãe já deve ter corrido atrás de você várias vezes, né? Pegar o algodão de maquiagem e tudo mais. Ai, não, nem brinca. Enfim, então é isso. Então, a partir dali, realmente eu peguei gosto, mas eu sempre levei no universo paralelo, né? A estética, eu nunca abri mão disso. Foi indo até um momento que eu falei, agora vai se tornar uma coisa profissional. A partir deste momento em diante, estudei muito. Todo dia eu estudo nessa área, porque essa área tem muita coisa para ser estudada e explorada. Lembrando que, assim, é uma constante evolução. É uma área que está sempre em evolução. Novos produtos, novas ferramentas, novos acessórios. Então, que tal entender como é que funciona cada um desses itens que estão chegando e como é que você vai adequar esses itens a obter os melhores resultados nos casos dos clientes, né? Lembrando sempre que eu sempre falo isso para os meus alunos, sempre. Chegou produto novo, nunca use diretamente no carro do cliente. Isso. Use em peça de descarte. Né? Local de descarte. Nem no seu próprio carro, porque muita gente fala assim, eu vou usar no meu carro. Cara, e se não der certo? Você vai ficar andando com um negócio manchado, estragado?
usa a peça de descarte. Depois que você fez todos os testes, está seguro, aí você pode utilizar. E viu se deu bom resultado, obviamente, né, o esperado, aí você pode usar no teu carro, no carro dos clientes. Enfim. Mas nessa época, 30, 40 anos atrás, onde é que você buscava informação assim? Não tinha. A informação era o que estava no rótulo do fabricante e os testes que eu fazia. Então eu fazia muito teste. Eu conseguia bastante peças assim de descarte, porque o meu pai ele tinha uma empresa no Bom Retiro de máquina de costura industrial, peças de máquina de costura industrial que ele fabricava, inclusive. Que bacana. Então tinha muito refúgio de materiais, por exemplo. Isso aqui é um polidor de metais? Puta, tem uma pancada de metal lá para fazer o polimento. Sim. Tem desde aço, ferro, alumínio, bronze, latão, tudo que você possa imaginar. Então eu realmente testava ao extremo para ter certeza que, por exemplo, existem polidores de metais que eles são abrasivos. Se você pegar o produto na mão e esfregar entre os dedos, você vai sentir como se fosse um grãozinho de areia ali. Tá? Esse realmente é para pegar aqueles metais bem oxidados. Mas você não pode utilizar esse tipo de produto, por exemplo, em peças cromadas. Vai tirar a oxidação do cromado? Vai tirar a oxidação, vai abrir um brilho bacana. Mas na hora que você colocar uma luz ou colocar sob a luz do sol, você vai ver que está todo riscado. Caramba. Por causa desses grãos. E riscou ali, complica. Principalmente se a peça for banhada com cromo, né? Ou seja, peça plástica banhada a cromo, você não vai tirar mais esses riscos nunca mais. Adeus. Então, foi aquela época que você tinha aqueles para-choque cromado, que aquele cromado durava pro resto da vida, né? Hoje não, hoje é tudo banhado. Uma camadinha muito, muito fina. Então você tem que tomar muito cuidado de usar o produto certo para não danificar. Você quer melhorar, mas melhore sem danificar. E o estudo sempre fez parte da tua vida mesmo? Sempre fez, cara. Sempre adorei estudar. Era assim, desde que eu me conheço por gente, eu queria entender o porquê. Sim. Eu não fazia as perguntas do porquê. Não foi aquela assim, por que isso? Por que aquilo? Mas eu fazia essa pergunta para mim mesmo e eu tentava buscar a resposta. Logicamente, na época, não tinha internet, não tinha nada disso. Né? Nem computador tinha. As minhas consultas eram no Barça. Que eu ia para a escola buscar a enciclopédia Barça, meu. Poucos lembram, né, dessas. Assim, quem tinha era a família rica, porque era muito cara isso daí. Então eu ia lá pro colégio onde estudava, na biblioteca, e pegava para estudar. Então era ali essa fonte de consulta. Ou, às vezes, conversando com uma pessoa ou com outra que te passava a experiência do seu dia a dia. Né? Às vezes chegava a passar no local de funilaria e pintura, por exemplo, e perguntava como é que vocês fazem isso, como faz aquilo. Mas você escutava, era o que eles tinham, eles não tinham como consultar a fonte de fazer da maneira correta. Então, às vezes, estava fazendo uma coisa que não era o correto. Então, a fonte de consulta que você tinha era o próprio rótulo do produto do fabricante. E aí você respeitava. E isso me fez realmente eu ser bem metódico. Todo produto novo, eu sempre estou lendo o rótulo do fabricante. O que é que ele está falando? Se ele fala, olha, pega um produto, deixa ele agir por 5 minutos na peça. 5 minutos, tem que deixar agir. Não é meia hora. Não é meia hora e nem aplicou e já remove. Porque às vezes não deu tempo do produto agir na peça. Então é legal. Você está pegando um produto novo, cara, lê a descrição, lê o rótulo. Não, o pessoal já quer sair aplicando, correndo e tudo mais, que às vezes não vai obter o resultado correto, porque o fabricante quebrou a cabeça, desenvolveu aquele produto químico, por exemplo. E se ele falou que em laboratório os testes olha, para sujeiras leves, a diluição tem que ser 1:20. Para sujeiras médias, 1:10. E para pesada, 1:5. Então significa que você está sendo mais concentrado no 1:5, que é para aquelas sujeiras que são, né, que estão mais, vamos falar assim, ancoradas na peça. Agora você olha assim, tá com um pouquinho de pó e tudo mais, vai para 1:20. Para que você vai dar um tiro de bazuca para pegar uma formiga? Não faz sentido uma coisa dessa, né? Então minha fonte de consulta era essa. Com o passar do tempo, obviamente, né? Até então, como eu falei, era um mundo paralelo de estudo. Tá? Eu sempre levei a minha vida acadêmica muito a sério, né? Então, conclusão, eu tentava buscar fontes de informações fora do Brasil. Então você tinha muita coisa em inglês fora, que obviamente o pessoal já nessa área de estética já são muito consolidados há muito tempo. Vamos pegar um exemplo de uma marca, por exemplo, a Meguiar's, né? Ela é de 1901.
Nós estamos falando aí de 124 anos, né, de vida de uma empresa. Então, imagina quanta história tem aí, né? Fora outras grandes empresas que nós temos, inclusive nacionais, que tem aí, por exemplo, Lincoln recentemente completou 50 anos. Olha quantos anos tem de história. E a gente vai vendo outras marcas aí que também elas estão consolidadas no mercado. Pérola, né? Vê quantos anos ela tem. Sim. Né? Então, conclusão, a gente tem que respeitar a história, né, de cada um. E aí, conclusão. Com o passar do tempo, obviamente, veio surgindo, aí o pessoal começou a ter computador em casa, que é o personal computer, né, que é o PC, né, coisa que não se tinha, não se falava. E aí, para aqueles que lembram, aqueles modem que ligava na linha telefônica analógica, que fazia aqueles barulhos... Que não podia pegar na extensão. Pegava na extensão, já era, caiu, derrubava, perdia a conexão mesmo. Usava muito no chat do UOL lá que ele ficava... Olha, tá vendo? Bate-papo da UOL. Tinha as salas do UOL, né? Tinha umas só podia entrar depois da meia-noite por causa de um tom, né? Isso mesmo. Era um pulso, como é que cobrava? Era o pulso, isso, era o pacote de desconto da operadora da Telesp. Era Telesp celular, não era nem telefônica, era Telesp. E aí nessa época que você começou a pesquisar pela... Foi porque eu já estava trabalhando na área de TI e eu comecei a desenvolver coisas para BBS, que é antes do advento da internet, né? Então os primeiros navegadores que eram Mosaico, eram os navegadores muito antigos, né? Então a gente estava falando na época que o Windows estava surgindo na parte gráfica e tudo mais. O pessoal hoje pega, né? O Windows 11, né? Tem o Windows 10 que vai ser descontinuado, vai ser o Windows 11. Mas eu peguei o Windows 2.0. Lá atrás com disquete ainda. Sim. E você tinha que rezar na instalação, que eram 13 disquetes. Nenhum dá problema, porque no mesmo falhava, não instalava. Tinha que começar do zero, tudo de novo. Enfim, então foi uma época meio árdua. Mas começou a vir o BBS. E o BBS começou a abrir canais para as pessoas poderem trocar ideia. Sim. É como se fosse fóruns, vamos falar assim, né? Aí depois lá veio a internet. Quando surgiu no Brasil... Foi até muito engraçado, porque o brasileiro sempre foi muito desconfiado, né? Ele sempre foi. O brasileiro, ele é muito toque. Você pode ver que toda vez que você chega com alguma coisa nova, a primeira coisa que a pessoa fala, esticando o braço. Deixa eu ver. Quer pôr a mãozinha. Cara, vê os olhos, mãozinha. Mas o brasileiro é tato. Ele sempre foi e sempre será tato. Quer ver uma coisa engraçada? Vai na feira. Vê as pessoas comprando fruta, como é que é. O cara tem que pôr a mão na fruta para ver se tá... A pera que mais sofre, essas coitadas. Acho que eles deixam até uma coitada lá que vai ficar preta, de tanto que os caras metem a unha para saber se o negócio tá bom. Melancia, outra coisa que eu achei muito engraçado, o pessoalzinho coloca a melancia assim no ouvido e começa a bater na melancia. Se ela tá oca, é porque ela tá seca. Se você não escutar bater, significa essa tá boa, tá suculenta. Cara, umas coisas assim que não dá pra entender. É muito engraçado, cara. Você se diverte na feira, né? Então acontece a mesma coisa nessa área, né? Muito toque, deixa eu ver, né? O famoso deixa eu ver. Então é isso. No ramo da estética também. Tem um monte de gente que você fala, a primeira coisa é pôr a mão, né? Deixa eu ver. Vai com os mãozão assim, deixa eu ver. E quando você acaba um serviço no carro, deixa eu ver como ficou. E já... Você quer morrer. Você olha assim, já ficou as digitais lá. E por isso que você sempre anda já com um paninho de microfibra, uma toalha de microfibra para dar o Mas é interessante que 40 anos depois você continua estudando sobre o assunto. Sempre. Você não se deu por vencido assim e falou, não, eu sou conhecedor de tudo, não preciso estudar mais. Inclusive, essa madrugada, né? 1h30 da manhã, eu estava lendo um tópico muito interessante lá fora, que o pessoal estava falando por que de vez em quando você olha assim teu para-brisa do lado interno, ele está de vez em quando embaçado em dia quente, não dia frio. Porque dia frio você fala, tá com os vidros fechados, você não ligou o ar, tudo, a respiração acaba embaçando. Não é esse embaçado. É outro tipo de embaçado, que é embaçado quando você passa a mão, é meio gorduroso. Cara, eu falei, realmente eu já peguei alguns casos assim, né? Eu falei, deixa eu ler. Então eu comecei a ler. Gente, vocês não acreditam, mas é a composição do material que estão sendo colocado nos carros. Vamos falar de uns 15, 18 anos para cá. Em painel, em revestimento. Em painel, revestimento, que aquele tipo de plástico, ele transpira. Então, o que acaba acontecendo? Quando você não colocar algum produto protetivo, né? Você vai fazer a limpeza do console e tudo mais, Perfeito. depois você colocar um produto que ele vai dar uma certa resistência contra raios ultravioleta, não é infravermelho não, o pessoal acha que é infravermelho, que é a luz direta do sol, não, é o ultravioleta, que é aquele que a gente não vê, né?
o que acontece? Começa a oxidar esses plásticos e aí, conclusão, começa a sair vapor. Por isso que, olha, pode ver que existem vários artigos falando que quando você deixa o carro no sol e você vai entrar no carro, não é para entrar direto, você tem que abrir a porta e deixar circular o ar. Porque esse gás, que a gente chama de gás, né, vamos falar assim, ele é tóxico. Olha que interessante. É tóxico até para nós. Então, tá no calor, você pode ver que às vezes está abafado. Quantas vezes você entrar no carro, você sente um cheiro diferente dentro do carro? Sim. Que é exatamente isso, a oxidação dos materiais que estão lá dentro. Como eles não estão protegidos, obviamente eles começam a oxidar. E é por isso que embaça o para-brisa por lado de dentro. Eu estava lendo isso hoje. Eu falei, então é isso. Porque não fazia sentido. Mas eu acho que não parar de estudar é um negócio... É não isso, pode. Né? Tua cabeça cada hora está pensando em uma coisa dentro do teu universo, né? Sempre. Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.